Pessoal, tudo bem? Sou Miguel Bozelli, estou começando mais um vídeo aqui do nosso mini curso de chatbot com o Rasa. E na aula de hoje eu vou falar de um assunto muito importante que são as ações customizadas. A gente vai usar o Python para poder fazer ações que requerem um nível de automação com o qual às vezes o Rasa não consegue nos dar suporte. Então a gente consegue personalizar um pouco mais o nosso projeto para algo específico que precisamos de resolver. Então, sem mais delongas, vamos lá trabalhar aí nesse vídeo. Bora lá! Bom, pessoal, vamos aí à primeira parte aí do nosso vídeo, onde a gente vai começar falando aí do actions.py. Então, abra a pasta actions, encontre seu arquivo actions.py. .py porque é um arquivo em Python, tá? Então, as ações customizadas do Rasa, a gente usa a linguagem Python para trabalhar com elas. Então, quando vocês abrirem esse arquivo, vocês terão acesso a um arquivo que vai ter algo parecido com isso aqui, pessoal. Eu sempre deixo isso no meu projeto, porque essa região aqui, né, tem uma ação customizada padrão que o Rasa deixa de exemplo de como mandar uma mensagem Hello World, né? Então eu sempre deixo aqui só para lembrar a estrutura que tem que criar cada ação customizada, tá? Então eu deixei ela aqui embaixo e preenchi aqui o meu script, né, em Python com aquilo que eu quero que ele vá executar. Então, pessoal, vou começar dando uma explicada em tudo que tem aqui, né? Eu vou primeiro explicar de uma forma mais geral para depois entrar nos detalhes do código. Então, eu começo importando aqui em cima algumas bibliotecas, tá? Todas elas já vêm naquela documentação padrão que fica lá embaixo, né? Que eu deixei aqui embaixo, na verdade, com o exemplo do Rasa, tá? Importando Action, Tracker e Collection Dispatcher, já vou falar mais do que isso. E tem um cara aqui que é o slot set, que é uma forma de eu salvar um valor no slot utilizando a linguagem em Python, tá? Então esse aqui eu já estou explicando para vocês porque ele não faz parte do padrão. Quando a gente instalou o Rasa lá no nosso ambiente virtual Chatbot, tudo que é o Rasa SDK aqui ele já tem instalado, pessoal. Se você pretende usar algo diferente, você precisa instalar naquele ambiente para poder importar aqui, tá? Importante comentar isso. Estou criando uma ação customizada aqui, pessoal. O action validar especialidade, tá? Então, cada ação customizada que você deseja criar, você vai criar uma classe, né? E essa classe vai ter dois principais métodos, tá? Então, eu dei um nome aqui para aquilo que minha classe vai fazer, que é validar a especialidade. Isso é, eu tenho lá o meu forms que recebe os dados necessários do cliente para tentar fazer um agendamento, e eu sempre vou validar a especialidade, pessoal. Qual que é o meu objetivo com isso? A clínica tem uma quantidade específica de médicos que estão em algumas especialidades. Se o usuário quiser fazer um agendamento de uma especialidade que não tem na clínica, né, o fluxo da conversa não vai adiante, né? Isso é como se ele não fosse chamar um atendente humano para agendar, porque aquele cara não vai ser atendido pela clínica porque não existe o especialista ali que ele deseja, tá? Então eu criei essa ação customizada aqui nessa aula. Vale destacar uma coisa importante, pessoal. Existe uma forma mais avançada de fazer isso, tá? Eu não vou contemplar isso nesse curso, né? Mas existe uma forma mais avançada que você cria ali algo que vai fazer uma ação customizada que vai fazer essa validação junto ou com o Forms, tá? Aqui eu estou fazendo separado. Eu escolhi esse exemplo porque eu acho que ele engloba várias coisas que são legais para mostrar nesse curso básico de Rasa, tá? Então, como eu estava falando, eu tenho dois métodos, tá? Voltando aqui, ó. O name e o run. O que, que o name vai fazer, pessoal? O name eu defino o nome dessa ação, isso é, quando eu for lá no arquivo stories, tenho lá o meu fluxo de conversa, eu quero em um dado momento chamar essa ação customizada, eu vou utilizar o nome que eu colocar aqui no return, tá? Para chamar lá no stories. Então o def name serve apenas para isso. O def run, pessoal, é onde tem toda a automação que eu quero fazer. Isso é, eu vou pegar os valores do slot, vou verificar se está entre as especialidades que a clínica atende. Se tiver, eu mando uma mensagem, do contrário, eu mando outra, tá? Então aqui está a automação. Então, quando aquela ação for chamada, o def run será executado. Vamos então explicar para vocês, pessoal, essa parte do run aqui, o que eu criei nessa ação customizada, pessoal. Então, quando esse método for chamado, ele vai executar aqui, ó. Primeiro, pessoal, eu estou utilizando o tracker.getSlot, pessoal. O tracker, ele está pegando ali todo o histórico da conversa, né? Então eu consigo pegar com o tracker, dentro do histórico da conversa, o que está salvo nos slots, por exemplo, no slot especialidade médica, data, hora e período da consulta. Então eu estou pegando esses valores e salvando em três variáveis aqui em Python, especialidade, data e período. Tá? Então estou acessando aqui a parte do Rasa para ver o que o usuário falou e salvando isso em variáveis.
Eu tenho uma lista aqui ó, com as especialidades válidas. Eu coloquei só 3 nesse exemplo, pessoal, só para a gente poder trabalhar. Isso daí poderia estar sendo acessado de uma maneira externa, em algum outro lugar. Alguém teria um sistema que informaria, né, caso saísse um médico que não tivesse mais aquela especialidade. Então poderia estar pegando de uma forma externa no banco de dados, enfim. Poderia ser diferente, mas aqui eu trabalhei com uma lista direta e coloquei apenas 3 para o exemplo, tá? Então eu tenho uma lista aqui com as 3 especialidades que são que a nossa clínica fictícia atende. Esse print foi aqui, pessoal, eu deixei no vídeo propositalmente porque ele faz parte de um teste que normalmente eu faço com as ações customizadas. Às vezes o seu fluxo está complexo, você acha que seu erro está no código em Python e na verdade está algum erro no arquivo stories, ele não está chamando a ação customizada, não treinou legal ali o seu fluxo da conversa. Então esse print foi, na hora que a gente testar o nosso modelo, lá no terminal vai aparecer essa mensagem foi, sabe? Aí você consegue validar. Isso é, tá chamando o meu script em Python e se tem algum erro, pode ser que seja no meu script, tá? Então, ele é algo opcional, eu poderia deixar um comentário aqui, ó, ou até mesmo apagar essa linha, mas eu deixo que é uma dica aí de como vocês podem estar validando. Por último, pessoal, o que eu faço aqui, ó? Eu uso um if para verificar se a variável especialidade, que pegou a especialidade do médico lá do nosso slot do Rasa, se ela, na versão Lauer, isso é, se o cara escreveu com letras maiúsculas, vai ser convertido tudo para minúsculo, está em especialidades válidas. Isso é, se um dos itens que está dentro da lista é igual àquilo que o usuário digitou, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou mandar uma mensagem do seguinte aqui, ó. Tô me adiantando, na verdade, né? Dispatcher.utterMessage. O dispatcher, pessoal, é quem envia, né? Enquanto que o tracker pega o histórico da conversa, o dispatcher é quem faz o envio de mensagens, tá? Então, dispatcher.utterMessage, text recebe, ó, eu coloquei aqui, ó, especialidade confirmada, e vamos encaminhar esses dados para nossa central. Isso antes era uma uter, pessoal. Decidi colocar tudo dentro desse cara aqui para diminuir um pouquinho o fluxo da nossa conversa, tirar uma uter, já que na sequência, depois de eu validar a especialidade, eu tinha que mandar essa mensagem. Então, manda de uma vez só, com uma única ação. Então, especialidade confirmada, vai aparecer para o usuário qual que é a especialidade, a data e o período, e perguntar se quer ajuda com mais algo, tá? Então, se a especialidade que o usuário escreveu é uma das válidas pela clínica, vai ativar esse if. Do contrário, ele vai mandar a seguinte mensagem: ó, desculpe, essa especialidade não está disponível. As especialidades válidas são endócrino, nutricionista e cardiologista. Favor digitar, quero agendar uma consulta para reiniciar o diálogo, tá? Então isso aqui você vai ter que você não, né? O bot vai ativar toda vez que a especialidade não está na lista. Isso é, o cara pediu um oncologista. O oncologista não está nessa lista. Logo, vai aparecer essa mensagem aqui para o usuário. E importante, pessoal, não só isso acontece, né? Eu pulei esse return aqui, ó, de forma proposital, tá? Porque eu preferia, na verdade, explicar esse return primeiro. Então, quando o if não for verdadeiro, né, a especialidade não está na lista de especialidades válidas, ele vai retornar para mim aqui, ó, um slot set, especialidade médico, known. Isso é, o usuário aqui escreveu oncologista no meu exemplo. Né? Tá salvo lá no Rasa isso. Na sequência, se ele chegar nesse ponto em que ele retorna isso, pessoal, ele vai mandar para o Rasa para esse slot de especialidade o valor known. Isso é, ele vai apagar o conteúdo daquilo que estava lá no Rasa. Então ele vai perder essa informação. Por quê? Porque eu não quero que fique ali armazenado na especialidade do médico, uma especialidade que a clínica não possui. Então eu retorno o valor unknown, tá? Você poderia ter uma ação customizada em que você salvaria um valor personalizado aqui, tá, pessoal? Vale a pena destacar isso. Poderia ter um valor aqui que faz parte do seu processamento. Nesse caso, eu coloquei none só para resetar aquele slot. Voltando aqui a esse return que eu falei que eu pulei propositalmente, eu queria explicar esse primeiro. É um return nulo, ele não vai voltar nada para o Rasa, tá? Então, ele, sendo válida a especialidade, ele já manda uma mensagem e está tudo bem. Então, tem 2 returns possíveis para esse método, um sendo vazio e o outro mudando o slot no Rasa, tá, pessoal? Então, esse é a automação que eu fiz, né? Se você quiser copiar esse código, pausa aí o vídeo, copia o código para ficar tudo certinho, para você poder acompanhar o exemplo que você está vendo aqui nessa aula. Bom, pessoal, agora que eu já tenho aqui a ação customizada ilustrada para vocês, ó, vou virar o arquivo domain, né?
Eu até deixei já selecionada essa Ultrainfo Central, pessoal, vocês podem apagá-la, tá? Ela não faz mais parte, né? Eu vou até voltar ela aqui e apagar de novo. Ela não faz mais parte porque, como eu comentei, ela agora está dentro do actions.py, né? Eu coloquei o texto dela aqui, eu só deixei de propósito aqui no vídeo para eu não esquecer que eu deveria removê-la, tá? Além disso, pessoal, algo que é muito importante que a gente não pode esquecer, ó. Toda vez que você for usar uma ação customizada, você aqui no arquivo domain do projeto, você tem que falar, ó, eu estou incluindo no domínio do meu projeto, faz parte do meu projeto essa ação customizada. Então não adianta só criar a ação aqui, tá? Você precisa vir no domínio do projeto e falar, ó, ela pertence ao meu projeto. Outro ponto importante, pessoal, eu vou acessar aqui o Explorer e eu vou vir aqui em Endpoints. Vocês vão ver que vai estar comentado o Action Endpoint aqui, pessoal, tá? Tirem o comentário dele porque o servidor do Rasa trabalha da seguinte forma. De um lado, né, vamos lá, eu tenho aqui o Rasa, né, com o nosso chatbot, ele recebe a mensagem, processa ela e verifica qual que tem que ser a próxima ação. E nós vamos ter um segundo servidor, né, que é o servidor de ação, né? O Rasa, toda vez que precisa acessar uma ação, né, ele vai mandar informação para um lado e receber informação daquele servidor. Por isso que tem aquele return daquela função que ele resetava um slot do Rasa, né? Porque ele está tendo esse tipo de comunicação. O Rasa ativa o servidor de ação e retorna informações para o Rasa, tá? Então isso aqui precisa estar descomentado para você garantir que vai ter um lugar, né, um endpoint para sendo acessado o seu servidor de ação. Bom, pessoal, vou vir agora aqui no arquivo config e nesse arquivo eu fiz o seguinte, pessoal. Vou primeiro falar aquilo que faz mais importância para o vídeo, tá? O que eu acho mais importante, que são esses dois argumentos aqui, o Max Story e o Epochs, né, pessoal? Alguns vídeos atrás, a gente trabalhou com um fluxo bem complexo, então eu coloquei 1000 épocas para garantir uma boa convergência do TED Policy. Diminui ele para 200, porque agora o nosso fluxo é menor, não precisa de tantas épocas de treinamento, não precisa perder tanto tempo treinando, e reduzir aqui também o Max Story para 7. Fui variando esse valor até conseguir uma boa convergência no resultado aí do nosso modelo, pessoal. Uma coisa importante dessa parte da convergência, isso é o modelo começar a responder como eu gostaria. Eu notei que em alguns momentos, né, aquela nossa detecção de fallback, quando o Rasa não sabe muito bem qual que é a aproximação, ele não tem tanta certeza, ela estava atrapalhando um pouco. Né? Eu poderia mexer aqui no threshold, até achar um valor que fosse um pouquinho melhor aí pra gente. Entretanto, eu desativei. Pensei, bom, não é o objetivo da aula falar de novo desse cara, já expliquei isso para todos. O objetivo é falar um pouco do Actions, que a gente criou um exemplo aí para essa aula. Então eu só desativei esse cara por causa disso, pessoal, porque com esses valores aqui, eu não testei com true, para falar a verdade, né? Mas em alguns testes que eu estava fazendo, o fallback estava atrapalhando um pouquinho, né? Onde era para fazer uma previsão de uma ação, ele estava achando um fallback. Então, quando eu desativei, tudo funcionou normal, tá? Então, depende aí de como você vai fazer esse teste. Você pode ficar brincando aqui com esse valor do threshold, mexendo em Max History, em Epochs, para tentar juntar aqui com o default fallback, tá? Mas não é o objetivo do vídeo. Se você quiser deixar em false, deixa em false também, mas não é obrigatório. Vamos agora àquilo que nos interessa, pessoal, o arquivo Stories, né? O Stories, pessoal, eu deixei duas histórias, tá? O diálogo validado e o diálogo invalidado. O que é o diálogo validado, pessoal? Quando a minha ação, action, validar a especialidade, informa para o nosso usuário, né, que tá tudo certo, né? Isso é, ele falou uma das especialidades que a clínica trabalha, ele vai permitir como se fosse o agendamento do usuário e vai finalizar o diálogo, tá? Então eu deixei um caminho aqui como se tudo tivesse ok. O segundo caminho é o que, pessoal? Conforme o usuário foi falando ali as informações, ele passou uma especialidade que a clínica não trabalha e, como a clínica não trabalha com ela, não vou, né, deixar que o usuário, né, continue esse diálogo com os nossos atendentes. Então, como vocês lembram, devem lembrar, né, a gente lá no actions.py, quando não era uma especialidade da clínica, ele salvava none no slot de especialidade médico. Para verificar por valores nulos, né, que não foram preenchidos num slot, pessoal, você coloca aqui, ó, slot was set null. Então, o fluxo da conversa no começo é o mesmo para os dois, ó.
saudação, resposta à saudação, agendar consulta, isso é, o usuário fala que quer agendar, o bot responde e ativa o Forms fazendo as perguntas dos slots necessários, conteúdo do último vídeo. Terminou de preencher o slot, pessoal, vai ativar para ambos os cenários a validação da especialidade. O que muda entre os dois, pessoal? Esse slot o asset. Ó. Então, se existe algo salvo, eu coloquei endócrino, mas poderia ser outra especialidade, ó, mas se existe algo salvo nesse slot, ele finaliza o diálogo. Se não existe, ele vai parar por aqui. Mas se vocês lembram bem, né, ó, vou até mostrar aqui de novo, a nossa ação customizada, a favor digitar, né, ó, quero agendar uma consulta para reiniciar o diálogo, a própria ação já estava falando o que o usuário deveria fazer caso ele caísse nesse ponto. Por isso que eu não coloquei nada daqui em diante. O próprio action validar a especialidade já fala o que o usuário tem que fazer para tentar corrigir o erro daquilo com o qual ele se colocou. Certo, pessoal? Então, do projeto que a gente precisava alterar para esse meu exemplo era isso. O que é sempre obrigatório, pessoal, que você não pode esquecer, e eu vou reforçar aqui, ó, ter o endpoint, primeiro ponto. Segundo ponto, né, quando você criar o seu actions, você vai dar um nome para ele, e esse nome precisa estar nessa seção de actions no domain, tá? Então, isso é sempre obrigatório a ser feito. O resto foram parâmetros aí em que deu certo o meu exemplo, tá? Então, agora a gente vai ter que treinar o modelo e colocar ele para rodar. Bom, pessoal, abri já aqui um terminal, tá? Para a gente poder treinar o nosso modelo. Então, eu vou digitar aqui o Rasa Train e eu vou pausar aqui o vídeo enquanto ele treina. Vocês lembram que demora um pouquinho. Vai estar um pouquinho mais alto porque a gente diminuiu as épocas, mas para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar ele treinando aqui enquanto o vídeo está pausado, tá? Então, assim que terminar de treinar, eu volto aí. Pronto, pessoal, o treinamento foi concluído. E reparem que eu tenho dois terminais, tá? Se você não tiver, ó, clica no mais para adicionar um terminal bash e no segundo terminal, pessoal, você vai executar o seguinte comando, ó, rasa run actions, e você vai dar um enter, tá? Esse cara vai executar, como eu falei já anteriormente no vídeo, o servidor de ação do Rasa, tá? Então agora a gente tem mais de um comando para colocar o Rasa em execução. Primeiro o Rasa run actions, e no segundo terminal aqui, ó, que a gente tinha treinado, eu vou colocar o Rasa shell, tá? Vou dar um enter aqui, vou aguardar abrir o Rasa Shell para a gente continuar o vídeo aí e ilustrando os exemplos desse bot funcionando. Então aqui, pessoal, já carregou o Rasa Shell, né? E eu fiz um fluxo do diálogo, né? Iniciei com a saudação, falei que eu queria agendar uma consulta e passei aqui, né, os dados da consulta que o Forms coletou e passei uma especialidade válida que a clínica consegue atender, tá? Então, ó, especialidade confirmada para atendimento e listou para mim. Por que foi confirmado, pessoal? Pois a nossa ação lá validou a especialidade que o cliente queria. Agora, eu vou preencher aqui, pessoal, o caso contrário. Isso é, eu vou colocar aqui oncologista que não fazia parte da minha lista, né? Se vocês lembram lá, a lista de especialidades válidas era endócrino, nutricionista e cardiologista, tá? Então, entre os três, né, eu vou colocar um não válido para a gente testar aí. Então, eu vou testar aqui para já ilustrar aí para vocês também, tá? Bom, pessoal, fiz o teste aqui, né? Usei o comando /restart, ele reinicia o fluxo da conversa, né? Como se estivesse apagando tudo e reiniciando. E eu comecei aqui a conversa, né? Oi, agendar. Quando chegou o Forms para receber os dados, eu coloquei aqui, ó, oncologista. Lá no nosso modelo, né, como ele é um modelo de machine learning, se eu tivesse colocado, né, quero agendar com um oncologista, mesmo eu não tendo passado nenhum exemplo desse tipo, como a gente extraiu essa entidade usando o modelo de machine learning, ele poderia entender mesmo assim. O oncologista fazia parte, mas poderia ser extraído dessa forma. E como ele não faz parte das especialidades que o bot consegue trabalhar, isso é, na verdade, ele não faz parte das especialidades que a clínica consegue trabalhar, não vai ser validado naquela nossa ação personalizada. Então ele respondeu aqui, ó, desculpe, essa especialidade não está disponível, né? As especialidades válidas são, informou aquilo que a clínica trabalha e falou para o usuário, né, digitar ali, ó, quero, favor digitar, quero agendar uma nova consulta para reiniciar o diálogo, tá? Então, só para ilustrar esses dois caminhos aí que o nosso fluxo estava sendo tratado nessa aula, pessoal. Então, tudo funcionando certinho. Antes de finalizar, pessoal, eu notei um equívoco aqui da minha parte na hora de fazer o teste, né? Eu estava parando nesse ponto aqui do teste, mas quando eu estava terminando de gravar a última etapa, eu percebi que eu esqueci de ilustrar essa questão, ó, que é o bot falou, ó, beleza, você quer agendar uma especialidade que não existe, mas se você quer né, das especialidades que eu estou falando, pede para
agendar uma consulta para reiniciar, né, o nosso diálogo. Então eu coloquei aqui, ó, quero agendar uma consulta. Ele reativou o Forms aqui, isso é o TED Policy, né, pessoal? Ele viu a intenção e já estimou a próxima ação sem estar seguindo um fluxo, a gente não programou esse fluxo, então ele jogou para aquele ponto do fluxo e ele ativou o Forms, pessoal. O que é importante destacar aqui, pessoal? Quando a gente criou a ação customizada, esse oncologista aqui, ó, quando a gente viu que o valor que estava salvo no slot não é um valor válido, a gente usou o slot set para apagar aquilo que estava salvo naquele slot. Então, quando ele ativou o Forms, pessoal, tinha um Forms sem valor, né? Tinha um dos slots do Forms sem valor, que era o de especialidade, e ele fez a pergunta para mim aqui, ó, favor informar a especialidade. Dessa vez eu coloquei uma válida, o endócrino. Então, quando eu fiz isso, pessoal, esse slot foi preenchido, os outros já estavam, então ele terminou o Forms e já veio aqui para a parte, né, em que deu tudo certo, né? Especialidade confirmada e falando os dados ali que ele iria enviar para a central, tá? Então, fazendo a correção daquilo que ficou faltando aí de teste do nosso diálogo. Bom, pessoal, e por esse vídeo é isso, né? Já ilustrei tudo que eu queria ilustrar para vocês aí. Já mostrei bastante coisa para vocês nesse curso, nesse mini curso aí de Rasa. Espero que tenha agregado aí para vocês, né? Não é tão fácil assim trabalhar com Rasa para criar chatbots, mas vocês vão pegando as coisas aí conforme vocês vão trabalhando. Você vai pegando o jeito conforme você vai trabalhando com Rasa. Se você está curtindo esse mini curso ou está acompanhando mais de um mini curso, nunca se esqueça de deixar o like aí nos vídeos, se inscrever no canal para dar aquela força, tá, pessoal? E por esse vídeo é isso. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.